Dimebag Darrell, o saudoso e lendário guitarrista do Pantera, é um cara que faz muita falta nos dias de hoje. E é a respeito dele e de uma série de opiniões que eu tenho a respeito desse guitarrista fenomenal é o assunto desse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu já contei muita coisa a respeito do Pantera em um dos episódios da minha série Aposto que Você Não Sabe. Você já deve ter assistido, ou se você não assistiu, você procura aqui no meu canal. E aproveita, faz a sua inscrição aqui no canal, visita a nossa loja, que tem uns produtos bem legais. Mas o Dimebag, a figura dele, faz muita falta nos dias atuais, cara, né? Pela importância que ele teve como guitarrista, que foi absurdamente grande e ainda é enorme a importância dele. Um cara que foi um prodígio da guitarra desde moleque, tanto que inclusive ele entrava em concursos, esses concursos que tinham nos Estados Unidos de guitarristas, e ele arrebatava todos os troféus, os prêmios em dinheiro. Tinha inclusive um papo de que a inscrição dele nem era mais aceita pela organização desses eventos. E existe uma série de fatos a respeito dele que estão num livro que foi lançado recentemente, cara, que é um livro simplesmente sensacional, cara, que é Cowboy do Inferno, Vida e Morte de Dimebag Darrell, tá? É um livro, eu tô quase terminando o livro, cara, e eu vou dizer um negócio pra você, cara, é daqueles livros que você começa a ler e você não consegue parar, porque ele conta, mas muitos detalhes, não só tudo que aconteceu na vida do Dimebag, mas também nos bastidores do Pantera. Tudo aquilo que não foi mostrado para o público tá aqui. E é uma coisa impressionante, cara, porque assim, o Dimebag, junto com o irmão dele, o Vinnie Paul, você sabe muito bem, eles formaram uma banda, cara, que demorou muito pra engrenar, que é evidentemente o Pantera. Porque os 4 primeiros discos do Pantera, cara, são simplesmente ridículos. O Metal Magic, de 83, o Project in the Jungle, de 84, o I Am the Night, de 85 e o Power Metal, de 88. São os discos simplesmente pavorosos, né? Só que em 1990 surgiu isso aqui, ó. Cowboys from Hell. E assim, poucos guitarristas soaram de um modo tão pesado, cara, tão agressivo quanto o Dimebag. E era uma coisa muito maluca, porque assim, a precisão dele ao tocar de um modo rápido era tão impressionante quanto a atmosfera tenebrosa que ele impunha nas músicas quando ele tocava de uma maneira mais lenta. E os riffs, cara, os riffs eram simplesmente matadores. Eu nunca vou esquecer a sensação que eu tive quando eu vi a música Cowboy from Hell pela primeira vez, cara. Assim, foi um momento em que sabe aqueles momentos em que o cérebro da gente derrete e escorre pelas orelhas? Foi exatamente isso que eu senti. Apesar de eu adorar esse disco aqui, o meu favorito é esse aqui, ó. Vulgar Display of Power. Pra mim é uma obra-prima em todos os aspectos que você imaginar, cara. Os solos do Dimebag
eles eram uns troços insanos, assim, tão legais. Porque é curioso, porque ele usava, em muitos deles, ele usava uma linguagem antiga, né? Sabe aqueles solos dos anos 70? Não é à toa que o cara era fanático por Ace Frehley e Eddie Van Halen. Só que ele colocava nisso, cara, uma modernidade de timbres e umas abordagens com alavanca, com uns vibratos. Cara, era um negócio totalmente inacreditável. E eu também não esqueço a primeira vez que eu vi a banda tocando ao vivo aqui em São Paulo, que foi, se eu não me engano, em 1993, que era a turnê desse disco aqui. E foi uma das experiências mais incríveis e insanas que eu já vivenciei, cara. O lugar era imenso, era o Olímpia, se eu não me engano, aqui em São Paulo, que hoje nem existe mais. E o lugar estava abarrotado de gente, mas assim, foi talvez o único show, cara, em que eu vi suor escorrer pelas paredes do local. Foi um negócio, uma experiência insana. A banda tava afiadíssima, o som tava alto e tava, pra mim, onde eu tava nítido. Assim, o peso era descomunal, cara, e a presença de palco do Dimebag, da banda toda, mas do Dimebag, eu lembro de ter olhado pra ele e pensado comigo mesmo, pô, esse cara parece um desses frequentadores de casa de rock aqui. Quem é daqui de São Paulo lembra da Led Slay, da Fofinho? A postura de palco dele parecia esses caras que ficavam fazendo air guitar nesses locais, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele era mulambento, ele era bagaceiro, ele era divertido e o cara era insano em cima do palco. E ele era isso mesmo. E é uma coisa incrível porque nesse livro aqui, a personalidade dele está muito esmiuçada. As histórias que são contadas aqui dele, dos bastidores do Pantera, é um negócio sensacional, cara. Eu comecei a ler esse livro, eu tô quase no finalzinho. E é daqueles livros que realmente não dá para você parar de ler. Na boa, não dá. E, obviamente, que você, meu amigo e minha amiga, que você tem privilégios por seguir a gente aqui no canal, eu tenho uma dica espetacular, cara. Se você clicar nesse link aqui embaixo, ou no QR Code que você está vendo aqui na tela, e você preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, quando você finalizar a compra desse livro sensacional, você vai ter 20% de desconto. E vou falar uma coisa, cara, é um valor muito bem empregado, cara, porque o livro é espetacular, assim, ele esmiuça os detalhes, inclusive os detalhes da morte dele, do assassinato, a coisa absolutamente estúpida, são descritos aqui, cara, com uma riqueza de detalhes que é uma coisa impressionante, meu. E assim, fora os bastidores do Pantera, as brigas, toda aquela confusão toda com o Phil Anselmo, tudo isso aqui é descrito em detalhes que é uma coisa impressionante, meu. Enfim, não perca essa oportunidade. Clica aqui no link aqui abaixo, ou no QR Code que você está vendo aqui na tela, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você, na hora de você finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. Cara, é um livro espetacular. E ele conta nesse livro exatamente todas essas características que eu tô falando aqui do Dimebag, cara. Sabe, o Dimebag era o cara, bicho, que quando ele viajou para Moscou para participar daquela edição do Monsters of Rock que teve em 91, que era Metallica, AC/DC e o Black Crowes, ele levou, cara, vários frascos de enxaguante bucal, assim, com lacre e tudo direitinho, tudo falsificado, cara, cheio de uísque dentro. O cara teve a manha de levar, assim, vários, assim, desses enxaguantes aí, com lacre falso, tudo, cheio de uísque, cara, pra Moscou, porque lá ele não ia ter o uísque que ele adorava. Tanto que, inclusive, o Dimebag é aquele cara, bicho, ele foi aquele cara que ele não parava de beber o tempo inteiro. E todo mundo que tava com ele, cara, era levado nessa mesma onda. Tinha que beber com ele. Não importava quem era. Tava com ele, tinha que beber
até 5 da manhã, entornar uns shots, tudo ao mesmo tempo, de uma vez, era uma loucura. E o cara, bicho, é curioso que ele tinha um lance, cara, de filmar o tempo todo, né? Ele andava com uma filmadora o tempo todo. Tanto que tem um vídeo da banda chamado Cowboys from Hell, The Videos, que eu assisti em VHS isso. Então tem umas cenas assim hilárias assim nesse filme, dos shows, dos bastidores. Tem uma cena que é sensacional, cara, que ele tá filmando, eu não sei como, cara, ele convenceu um membro da equipe do Yngwie Malmsteen a tentar entregar pro guitarrista um pacote de rosquinhas, bicho, dadas evidentemente pelo próprio Dimebag. E ele filmando isso, cara, e ele chegava no funcionário e falava, vai lá, entrega lá pra ele e tal, não sei o quê. Isso na porta de um hotel onde o Malmsteen estava hospedado, acho que o Pantera também estava junto, e no mesmo hotel, e ele ficava lá, não sei o quê, e o Malmsteen, puto da vida, com esse negócio de alguém que tentar dar um pacote de rosquinhas, ele falou que ele detestava rosquinha, e o cara, e o Dimebag filmando e rindo pra cá. Ele era um cara totalmente galhofeiro, bicho, e ele era tão extrovertido, tão chapa, gente boa, assim, todo mundo, levava todo mundo pra beber. E ele era um cara muito alegre, e assim, e teve um momento, só teve um momento da vida dele que ele foi flagrado tendo um momento de timidez, cara. Foi o dia em que a Guitar World, aquela revista americana, muito boa por sinal, ela em 93 ela fez uma capa com o Ace Frehley e botou junto o Dimebag e o Dave Sabo do Skid Row, os dois com a maquiagem do Ace Frehley e o Ace Frehley normal. Você tá vendo aí na tela, cara. E nesse dia, cara, todo mundo que conhecia o Dimebag ficou absolutamente surpreso, porque ele ficou muito tímido na frente do Ace Frehley, que era um dos ídolos máximos dele. E ele, assim, ele levou uma foto dele quando era garoto, pintado e fantasiado do Ace Frehley. Uma foto imensa, assim, cara. E ele pediu não apenas pro Ace Frehley autografar a foto, como ele tirou a camisa e pediu pro Ace Frehley autografar o peito dele. E depois que ele fez isso, ele saiu da sessão de fotos, ele foi para um tatuador, cara, e mandou tatuar em cima do autógrafo do Ace Frehley. Foi todo mundo que presenciou achou que o Dimebag ia chorar, cara, de emoção. E foi por pouco mesmo. E sabe que tem uma história, cara, que o Dave Mustaine tentou contratar o Dimebag para entrar no Megadeth antes do Rust in Peace. Você sabia disso? Pois é. Só não rolou porque o Dimebag disse que ele só entraria na banda se o Vinnie Paul fosse com ele. E aí o Mustaine falou, cara, não posso. Porque assim, eu já contratei o Nick Menza. E aí, não rolou. Agora, eu te pergunto, você já imaginou o que seria o Megadeth gravando o Rust in Peace com Dimebag e o Vinnie Paul? Você já imaginou, cara? E tem uma outra coisa muito interessante, cara. Na minha opinião, na época todo mundo dizia que o Sepultura era uma banda que iria fatalmente alcançar o patamar do Metallica ou do Slayer se não tivesse acontecido aquele racha, que você já sabe, né? Mas eu sinceramente eu acho que a banda que tinha a maior possibilidade de assumir esse patamar era o Pantera, não o Sepultura. O Pantera ia chegar nesse grau de estrelato. E aí o disco seguinte, que é o Far Beyond Driven, que eu acho também espetacular, que é o disco de 94. E eu acho que depois desses 3 discos é que o Pantera
iria realmente entrar nesse patamar gigantesco de popularidade dentro do metal. Mas a confusão que começou a rolar dentro da banda, que é contada em detalhes impressionantes nesse livro, começou a fazer tudo dar uma degringolada, cara. Você tá entendendo? Então, assim, o processo criativo começou a ficar meio que perdido no meio de toda aquela agressividade que havia, não apenas no palco, mas fora dele. Com o Phil Anselmo já com o pé enfiado na heroína. E dá para perceber essa instabilidade, essa degringolada nos 2 discos seguintes, cara, que são legais, mas não são tão legais quanto o Cowboys from Hell, o Vulgar e o Far Beyond Driven, que é o The Great Southern Trendskill e o Reinventing the Steel, né? O Great Southern de 96 e o Reinventing the Steel de 2000. Aqui já dá pra sacar que a banda já tava meio degringolando. Não que os discos são ruins, não é isso. São pesados, são agressivos e tal, mas já tava faltando alguma coisa. E aí quando a banda acabou, o Dimebag ele resolveu tentar voltar a se divertir junto com o irmão dele, com o Vinnie Paul, no Damage Plan, que inclusive a banda eles só gravaram um disco só, que aliás é bem interessante por sinal, que inclusive eu preciso encontrar esse disco, que eu não tenho aqui, que é o Newfound Power de 2004. O Damage Plan era uma banda que poderia ter um sucesso maior, né? Mas aí aconteceu o assassinato, cara. Assim, o Dimebag morreu com 38 anos, cara, e foi esse episódio do assassinato, cara, um dos momentos mais terríveis, mais estúpidos, mais sem sentido da história do rock, cara. Não quero nem falar nisso. Mas enfim, o que eu quero dizer, cara, é que o Dimebag, cara, tem a história, não dá pra deixar de falar nessa história, cara, que o Dimebag foi enterrado dentro de um caixão do Kiss, né? Que ele adorava o Kiss, principalmente o Ace Frehley. E, se eu não me engano, o Kiss cedeu o caixão pro enterro do Dimebag. E o Dimebag, cara, ele foi enterrado com uma guitarra doada pelo Ed Van Halen. Que é uma história legal, mas é uma história triste, mas é uma história legal ao mesmo tempo, cara. Um pouco antes do assassinato, o Ed Van Halen estava lançando uma série limitada de guitarras decoradas com aquelas fitas adesivas, sabe? Todas assim personalizadas pelo próprio Ed Van Halen, e essas guitarras iam ser vendidas com um certificado de autenticidade e uma foto do próprio Ed Van Halen customizando a guitarra com as fitas. Quando o Dimebag soube dessa história, ele ficou louco, ele ficou ensandecido. E aí ele ligou pro Ed Van Halen, pedindo pelo amor de Deus se ele podia comprar a guitarra, a primeira, que o Ed faria. O Ed Van Halen não só chegou no telefone e falou assim: olha, eu não vou te vender a guitarra, eu vou te dar uma guitarra dessa, tá? E eu vou customizar a guitarra na tua frente. Eu vou levar a guitarra para você e na tua frente eu vou colocar as fitas isolantes, as fitas coloridas, sei lá. Cara, o Dimebag quase desmaiou no telefone, quase teve um AVC quando o Ed Van Halen contou essa história. Só que não deu tempo. Não deu tempo, cara, porque o Dimebag foi assassinado. O Ed Van Halen, ele ficou tão transtornado com isso que ele fez questão de colocar a guitarra original dele, aquela preta
com as fitas amarelas que aparece na contracapa do segundo disco do Van Halen. Ele colocou dentro do caixão, junto com o corpo do Dimebag. O Dimebag foi enterrado com a guitarra do Van Halen original dentro de um caixão do Kiss, cara. Mole? Pois é, meu amigo, minha amiga. Então, assim, ele faz muita falta. Faz falta como guitarrista, porque inclusive um monte de gente passou a copiar o Dimebag Darrell. Inclusive a guitarra que ele usa, aquela que é um dos modelos mais feios da história da guitarra mundial, só ficava legal nele. Só nele. Qualquer outro guitarrista que empunhar aquele troço é um negócio horrível, mas nele tinha a ver. Sabe? Esteticamente, o som tinha a ver. E num momento em que a gente vive hoje, seria muito legal se o Pantera tivesse, todo mundo ali tivesse feito as pazes e tivesse voltado a gravar. Infelizmente isso não vai acontecer jamais, porque também o Vinnie Paul morreu, né? Mas enfim, essa então foi a minha opinião a respeito do Dimebag Darrell e da falta que ele faz realmente como guitarrista, como figura folclórica do heavy metal, do rock and roll, como você quiser. Não esquece, dá uma revisitada no som do Pantera, vai ouvir o Damage Plan, que é interessante. Não deixa de adquirir esse livro, que é espetacular, tá? E também não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal e visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais, tá bom? Muito em breve eu volto com mais um vídeo aqui para vocês e eu quero terminar desejando a você, a sua família e os seus amigos muita saúde, tá bom? Até a próxima!